Agora, com exclusividade para a Rádio Cultura FM 101,7, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM em Castelo, Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí e todo o sul do Espírito Santo. Sou José Carlos Gambarini e nesta quinta, 22 de fevereiro, vamos esmiuçar para melhor entender os principais itens da reforma da Previdência proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje vamos destacar o BPC, ou LOAS, como também é conhecido. Os deputados e senadores têm, naturalmente, muitas dúvidas sobre a proposta de reforma da Previdência, que ontem começou a ser analisada na Câmara. Mas já notamos que uma convicção está se formando entre eles. É na parte que trata do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que atualmente concede um salário mínimo a deficientes pobres e a idosos com mais de 65 anos em situação de extrema pobreza. Isso porque, para ter acesso, não se pode ter renda maior que R$ 249. Portanto, é gente muito humilde, muitos em situação de rua, que vende o almoço para comprar a janta. O fato é que nem Michel Temer, que não foi eleito presidente, teve a ousadia de mexer nesse benefício, que ampara os velhos que nunca puderam pagar INSS, tal a sua situação de extrema miserabilidade. E, constrangendo sua própria base aqui no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro incluiu de última hora na reforma da Previdência o aumento dessa idade mínima de 65 para 70 anos. Um despropósito que renderia para o INSS, se fosse aprovada, uma economia de alguns reais, diante das fortunas que são sonegadas ao INSS. Bem, o BPC é também conhecido por LOAS, porque foi criado na Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. Assim também é conhecido. É um benefício de um salário mínimo e que não dá direito a 13º não. Pela proposta de Bolsonaro, só idosos pobres com mais de 70 anos terão direito a esse salário mínimo. E incluiu um dispositivo de compensação, pode-se assim dizer. Já ao completar 60 anos, nossos velhos pobres poderão requerer o BPC de R$ 400. Quem é que pode viver de R$ 400, ainda mais gastando tanto com médico, exames, farmácia, despesas que são inerentes à idade avançada, que aqui no Brasil nada tem a ver de melhor idade. Então, além do nosso capitão aumentar a idade do acesso dos atuais 65 para 70 anos, o que também constrange os deputados e senadores é aprovar um benefício abaixo do salário mínimo. E nas redes sociais já se denuncia que idosos pobres vão receber menos de um salário mínimo, se a reforma passar. E é claro que nossos políticos são sensíveis a isso. E, de olho nos eleitores, muitos deputados e senadores acham que essa parte da reforma já foi pro brejo, essa que trata do BPC, e que é mesmo um despropósito desses burocratas insensíveis que conseguiram convencer o capitão. O secretário nacional de Previdência, Rogério Marinho, acredita que a reforma vai ser aprovada pelo Congresso até julho, quando deputados e senadores entram de férias. Pois é, aqui no Brasil, os políticos com salário de R$ 36.700 e mais outro tanto em verbas de gabinete também têm férias no meio e no final do ano. Mas vamos ouvir a previsão do secretário Rogério Marinho. Em relação a prazo, a nossa expectativa é de que até o recesso desse ano nós temos o projeto aprovado. E por que isso? Recesso de julho. Apresentado hoje o projeto deverá ir para a Comissão de Constituição e Justiça, para que haja manifestação sobre a sua
constitucionalidade. Então, 5 ou 6 sessões é possível que a Comissão de Constituição e Justiça defina a respeito desse tema. Pode ser mais sessões? Pode, mas em 5 ou 6 sessões pode acontecer. Após essa definição de constitucionalidade, o projeto vai para uma comissão especial. Quantas sessões? Até 10 sessões podem acontecer. Vamos supor que sejam 20 sessões ou 15 sessões, né? Então, você vai ter aí, final do mês de abril, vai estar pronto para ser votado, princípio no mês de maio, na Câmara. Votado o primeiro turno na Câmara, em maio, no princípio, na primeira quinzena de maio, vamos imaginar que na segunda quinzena de maio ou no princípio de junho já esteja pronto para ir para o Senado da República. Então, nós esperamos que isso ocorra no primeiro turno. Vai acontecer no segundo? Então, pode acontecer no segundo semestre. Vai depender da dinâmica do próprio Congresso, né? De como os deputados e senadores vão trabalhar o texto. Nós esperamos que aconteça no primeiro semestre. O ex-ministro Ciro Gomes, que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial de 2018, deu entrevista ontem no Ceará e fez duras críticas à proposta de reforma da Previdência da equipe econômica de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes começou criticando justamente as mudanças no BPC, que é o assunto do nosso programa de hoje. Vamos ouvir Ciro Gomes. A primeira impressão é muito ruim, mas eu não costumo dar opiniões superficiais sobre coisas que são complicadas. Então nós estamos devorando isso, eu estou estudando já desde ontem, no primeiro momento que o governo anunciou, eu estou estudando, algumas coisas são flagrantemente criminosas, por exemplo, reduzir os benefícios da LOAS para um senhor de idade de 70 anos ou para uma senhora de idade de 65 anos que está doente, né, de um salário mínimo para R$400, isso é simplesmente um crime intolerável e nós não vamos aceitar em nenhuma hipótese esse tipo de coisa. A evolução abrupta, né, na idade mínima desconsidera o Brasil real. Porque é só perguntar a qualquer pessoa, não precisa ser um grande técnico. É razoável que alguém que trabalha no ar-condicionado, de gravata, tenha a idade mínima igual a de um trabalhador rural que saiu 5h30 da manhã com a enxada nas costas e que não tem expectativa de vida mais do que 66 anos, como é o caso do Maranhão? É razoável estabelecer a idade mínima por igual? É razoável que as pessoas que trabalham em atividade insalubre, né, em atividade de alta periculosidade, de alto risco, por inerência mesmo da profissão, tenham as mesmas regras para se aposentar? É razoável que se obrigue uma professora ou um professor a trabalhar 40 anos dando aula? Isso não existe em nenhum lugar do mundo para merecer a aposentadoria em tempo integral, ainda obedecendo à idade mínima. Ou seja, à primeira vista, nas primeiras leituras, já me parece que essa reforma ela tem alguns defeitos graves. Ela é muito menos comprometida com a cessação de privilégios, que é o verdadeiro problema da Previdência, do que com fazer justiça e sustentabilidade do financiamento da Previdência. Outra crítica do ex-ministro Ciro Gomes é o que ele chama de manutenção de privilégios para algumas categorias. Cadê os militares? Claro que eles são uma carreira à parte, eles têm peculiaridades que eu respeito mais do que ninguém, porque conheço a importância de um país ter uma força dissuasória de defesa profissional, estimulada, bem profissional e tal. Mas repare bem, os militares hoje no Brasil custam 47 bilhões de reais a Previdência. Eles recolhem 4. Portanto, o maior buraco relativo da Previdência é dos militares. O Brasil tem 500 generais na reserva. 99% dos militares brasileiros, oficiais superiores, se aposentam com menos de 55 anos de idade. Essa reforma não fala nada sobre isso. E não é razoável. O salário do aposentado da vida normal, do trabalhador do comércio, do trabalhador da indústria, do trabalhador rural, é de R$ 1.240 em média no aposentado. Aqueles que conseguiram o privilégio de uma aposentadoria por tempo de serviço têm um salário médio de R$ 1.940. Sabe quanto é o salário médio de um burocrata do Poder Legislativo? R$ 28 mil. Este foi Brasília Chamando, exclusivo para a Cultura FM 101,7 de Castelo. Voltaremos amanhã, sempre às 9h30.
Direto de Brasília, José Carlos Gambarini. Até lá!